Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Supremo Tribunal Federal decidiu que a pessoa pode ser presa se sua condenação for confirmada pela segunda instância. A decisão foi considerada uma virada na jurisprudência que determinava que o indivíduo é inocente até que não se possa mais apresentar recurso contra a condenação. No processo penal, isso só ocorre depois de julgados os recursos enviados aos tribunais superiores, o STJ e o STF. Para os ministros que votaram a favor dessa mudança, a análise por duas instâncias atende às exigências de respeito aos direitos humanos. Eles defenderam que os recursos, na maioria dos casos, só serviam para postergar a punição indefinidamente. A decisão do STF pode virar lei. Tramita no Congresso proposta que prevê prisão após decisão de segundo grau nos casos de crimes hediondos, de tráfico de drogas, tortura, corrupção ativa ou passiva, peculato, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. E o Brasil em Debate, da Rádio e da TV Câmara, vai discutir esse tema com os deputados Vadi Damu, do PT do Rio de Janeiro, e Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná. Deputados, os senhores concordam com a decisão do STF, deputado Vadi Damu? Não concordo, decididamente não concordo. E o meu entendimento é de que o Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição que, por determinação constitucional, cabe a ele guardar, né? Foi uma interpretação esdrúxula num caso concreto. O Supremo, do meu ponto de vista, curvou-se a essa onda, essa sanha punitivista que graça difusamente na sociedade, e isso não condiz com o papel de uma Corte Suprema, de uma Corte Constitucional. As Cortes Constitucionais, elas foram concebidas, elas foram desenhadas para atuar numa dimensão contramajoritária, ou seja, muitas vezes o Judiciário, sobretudo as Cortes Supremas, elas decidem contra posicionamentos de maiorias eventuais. O Poder Judiciário não pode se curvar a clamores conjunturais, a tendências para essa ou aquela direção que está em voga numa sociedade. E, infelizmente, foi assim que o Supremo Tribunal agiu. O Supremo rasgou a Constituição. Deputado Fernando Francischini, o senhor concorda com o Supremo ou discorda? Veja, o Supremo está de parabéns. O Supremo acabou com a sensação de impunidade dos poderosos do nosso país, daqueles que achavam que poderiam usar, com grandes advogados, recursos protelatórios para o resto da vida, esperando prescrever uma pena, ou esperando que os anos diminuíssem o clamor da sociedade pelo cumprimento da pena. A gente vê casos simbólicos acontecendo nos últimos dias, depois dessa decisão do Supremo, que fazem a população brasileira voltar a acreditar que a Justiça, e o Supremo vem fazendo isso nos últimos meses, tomando decisões fortes, direcionadas de combate à corrupção e de outros crimes também. A gente vê o pedido de prisão do Luiz Estevam, senador que é autor de um dos crimes de desvio de verbas do Tribunal do Trabalho lá de São Paulo, Gil Rugai, que estava há mais de 10 anos condenado e dificilmente nos próximos meses iria estar cumprindo pena, acabou sendo recolhido à prisão. A gente vê o caso do Pimenta Neves, o jornalista que executou a sua namorada e estava também 10 anos aguardando uma decisão. Então são casos simbólicos em que a sociedade ia perdendo a confiança de que alguém poderia ser responsabilizado quando se tinham argumentos para ir. A gente vê que o judiciário em primeira e segunda instância são grupos de juízes, para aquele que nos assiste hoje entender melhor, que podem tomar uma decisão com base nos fatos, com credibilidade, e decidir se alguém tem que cumprir pena. E a pena não pode ser no final de argumentos quase que só jurídicos, aonde você chega com recurso no STJ e no STF. Então, acho que o Supremo deu um passo em direção ao que anseia a sociedade. E a Constituição, ela é feita para a sociedade.
Nós não podemos dizer que a Constituição está acima da própria sociedade em que a Constituição é escrita para defendê-las. Quando o povo quer, a Constituição tem que ser interpretada e adaptada para os anseios da sociedade. Deputado Vadir Damu, um dos argumentos usados para essa decisão é de que até o segundo grau é quando se discute a autoria dos fatos, o fato em si, se houve o crime ou se não houve, que posteriormente só dá para discutir questões de direito. O senhor acha que é possível, nos julgamentos no STJ ou no STF, mudar o entendimento, quer dizer, uma pessoa que foi condenada como autor de um assassinato, por exemplo, o senhor acha que isso, a história do direito, isso pode ser modificado lá para frente? Olha, nós estamos vivendo um momento, né, de ditadura do senso comum, né, da mediocridade e, aliás, de soberafascismo, né? Dizer que a Constituição deve ser interpretada de acordo com os sentimentos momentâneos da sociedade, né? A Constituição, ela é a lei maior, né? E os seus dispositivos devem ser respeitados, independentemente do que achem A, B, C ou D, esse ou aquele setor da sociedade. Esse é o primeiro ponto. Esse festival, essa ditadura de senso comum do tipo recursos à disposição dos réus que permitem que fiquem indefinidamente soltos, né, e a decisão judicial não é cumprida. Ora, isto é uma deficiência do Poder Judiciário que deve corrigir e não rasgar a Constituição como o Supremo Tribunal fez. Corrija os seus serviços, aplique, trabalhem, julguem, né? Agora, isto servir de argumento para se rasgar a Constituição. E outro aspecto, é bom que se diga que foi uma maioria de 7-4. 4 ministros votaram contra essa monstruosidade, né? E ficou muito bem assentado nos votos vencidos que pelo menos 25% dos recursos especiais extraordinários são providos no STJ e no Supremo Tribunal Federal. Então essa história de que, não, porque os fatos já foram apreciados e lá só vai se apreciar questão de direito, essa dicotomia ela não é radical entre fato e direito, né? Quem advoga, quem é magistrado, quem opera no mundo do direito sabe disso. Essa dicotomia ela não tem esse abismo, né, entre fato e direito. Quer dizer, então, que na verdade, para ficar claro, 25% as pessoas foram absolvidas. Exatamente. Desculpa, isso não é algo menor. Isso não é algo menor. E essa história de poderosos, o que na verdade vai acontecer é que vai se aplicar pena. Os poderosos sempre dão um jeito de se livrar, com o Supremo rasgando ou não a Constituição. Quem vai para lá, né, é quem já habita o nosso sistema carcerário, né, que são esses pobres, jovens, negros, favelados, né, para quem não tem direito, né. Dizer que essa história de sensação de impunidade, desde quando sensação de impunidade foi fonte de direito, é fonte de direito, isso é senso comum. Né? O direito é algo mais elevado. A Constituição é a carta maior. Ela não pode estar sendo submetida e rasgada por conta de clamores eventuais. Então, o que vai acontecer que vai ter que se construir mais penitenciária por conta dessa decisão do Supremo. Né? E para lá não vão os poderosos, não. E eu acho que é isso mesmo. Tem que se construir mais presídios, porque quem comete crime no nosso país tem que começar a ir preso. A sensação de impunidade passa além do mau exemplo de nós políticos, passa também por um mau exemplo que vai para esses jovens, que o deputado Vadir bem colocou. São eles que estão presos, mas cometeram crimes. O que eu vou fazer? Cometeu crime, homicídio, estupro, tráfico de drogas. São vítimas da sociedade, mas tem que ficar impune? Tem que ficar soltos? Nós temos que assistir os crimes acontecendo todos os dias? Mas, por outro lado, temos que analisar que a decisão do Supremo não é uma decisão obrigatória, que todos vão ser presos em segunda instância. Cabe ao Ministério Público e depois uma nova ordem judicial, e muitas vezes de um Tribunal Regional Federal ou de um Tribunal de Justiça, decretarem a prisão. Então vai ser analisado caso a caso, se aquele é um caso que tenha clamor popular, se é um caso que tenha a incidência
da sensação de impunidade da sociedade. A discussão que nós fazemos, e o nível jurídico do deputado Vadia é altíssimo, foi presidente da OAB do Rio de Janeiro, tenho um respeito enorme pela posição jurídica dele. Nós estamos debatendo muitas vezes num nível jurídico, e aqui nós fazemos leis em favor da sociedade. O que a sociedade pensa? E daí volta para o projeto de lei. O projeto de lei tem que ser aprovado. Nós temos que agora dar respaldo para a decisão do Supremo e aprovar a lei que comece a cumprir pena, principalmente crimes hediondos. Não dá para, em segunda instância, um jornalista igual Pimenta Neves, igual o Gil Rugai, que matou a madrasta e o pai executados, continuarem recorrendo no STJ, no STF, usando a quantidade de recursos disponíveis, como bem colocou o deputado, para protelar, e 11 anos de uma condenação em segunda instância ele solto. Quem olha esse Gil Rugai na rua e vê ele solto, a sensação é que nada funciona. Então, eu acho que foi uma decisão acertada. Nós podemos ter divergências jurídicas, mas tenho certeza que nós dois queremos o mesmo resultado, que é o resultado que quem comete crimes graves vá preso e cumpra a pena para servir de exemplo. Mas o debate, muitas vezes, descamba para o lado político, porque o Supremo não deixa de ser um tribunal que interpreta também esses anseios. Por isso, eu faço a defesa dos 7 ministros do Supremo Tribunal Federal que assim decidiram, aceitando o clamor da sociedade. A Operação Lava Jato, eu sou delegado da Polícia Federal, estou deputado federal, e vejo a Operação Lava Jato, completou 2 anos há poucos dias, como uma grande referência do nosso país de combate à corrupção. Mas o debate político muitas vezes desvia o foco de que aquilo não é uma referência de combate à corrupção, mas uma caça às bruxas de quem tem direito de defesa. E daí vem o debate. Se esses poderosos da Lava Jato que estão presos agora e podem ser soltos a qualquer momento, quando tiverem a condenação, vão começar a cumprir pena? Esse é o segundo ponto do nosso debate. Bom, e a gente vai voltar nesse assunto depois do intervalo. Até daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta hoje conversando sobre a prisão de condenados na segunda instância com os deputados Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná, e Vadir Damu, do PT do Rio de Janeiro. Deputados, o Brasil tem hoje 600 mil presos aproximadamente. 200 mil deles ainda não têm a sentença, não tem uma pena, não foram julgados. Quer dizer, deputado Vadir, o senhor falou que quem vai ser preso provavelmente são os mais pobres. Essas pessoas já são, em geral, presas no momento da investigação e não vão mais para a liberdade. Elas ficam lá esperando um julgamento que nunca ocorre. Essa decisão do tribunal, quer dizer, essas pessoas não têm um bom advogado que vai fazer recursos e ficam ali indefinidamente. Essa decisão, na verdade, não vai... Essas pessoas sequer recorrem aos tribunais superiores, elas não têm nem dinheiro para recorrer. Quer dizer, essa situação também não tinha que ser resolvida antes de decidir sobre as prisões? Onde existem defensorias públicas organizadas, como é o caso lá do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem uma defensoria organizada há muito tempo, eficiente, né? Essas pessoas são bem assistidas, né? O que nós temos também, né, é que disseminar a organização de defensorias públicas pelo Brasil. Então, onde elas existem, onde elas estão bem estruturadas, onde elas dispõem de boas condições de trabalho, essas pessoas, esses detentos, eles são bem assistidos. Agora, se você for fazer o levantamento estatístico sobre quem está lá nas penitenciárias, não são esses que cometem crimes hediondos, não, os chamados crimes hediondos. A maior parte, percentualmente falando, são crimes de menor potencial ofensivo. E o que acontece hoje, o que está virando um padrão, né, tão aplaudido, né, por esses que aplaudem decisões teratológicas como essa do Supremo Tribunal Federal, esse padrão da prisão sem processo, né, prisões temporárias, prisões preventivas, né, sem qualquer motivos inventados pelo juiz ou pelos procuradores, e isso está superlotando. Agora, como, né, demagogicamente se fala que isso está sendo aplicado aos poderosos, então vamos bater palmas, porque agora os poderosos vão sofrer
as mesmas arbitrariedades que os pobres já sofrem. Não, ninguém deve sofrer arbitrariedade, né? O que está escrito na Constituição tem que ser observado. Está dito na Constituição que a pessoa é considerada não culpada, ninguém será preso sem antes uma condenação judicial transitar em julgado. Está lá com todas as letras. A decisão do Supremo disse o quê? Né? Rasgando a Constituição. Todos serão presumidos inocentes até a condenação de segundo grau. O Supremo reescreveu a Constituição. Quem reescreve a Constituição, em tese, somos nós aqui no Congresso Nacional, né? Deputado Fernando Francischini, quer dizer, o senhor falou em aumentar o número de presídios, mas tem que ter uma solução para essa questão das pessoas que ficam presas sem serem condenadas, né? Veja, São um terço dos presos no país. Primeiro, o senhor deputado tirou a estatística de que não são crimes hediondos e crimes graves os que estão presos. Eu que acabei de... que não estão presos, diz que a maioria. Que a maioria que está presa. Que a grande maioria que está presa hoje é tráfico de drogas. Larga escala. Se você for numa delegacia de polícia hoje, 70% a 80% de quem está preso, tráfico de drogas. Mas não de bandos armados. O tráfico de drogas é considerado crime hediondo. E dizer que o pequeno tráfico não é tão nocivo igual o grande é dizer que aquele que transporta droga, que lava dinheiro, não é tão nocivo quanto aquele que vende droga na porta de escola para uma criança, para um jovem. Todo o tráfico de drogas é nocivo para a sociedade. E muitas vezes são esses que vendem, que financiam lá no Rio de Janeiro a compra de armas, a criminalidade que mata a gente lá onde não chega as pessoas que é nas regiões, nas comunidades mais pobres. O tráfico, o uso de drogas mantém todo esse crime organizado. Por outro lado, eu acho que o segundo grau, você tem um juiz, Ministério Público, advogados, todos numa decisão de primeira instância. Depois a gente tem todos os recursos para uma segunda instância, entre um grupo de juízes mais antigos, com experiência, julgam novamente. Toda a expectativa, o julgamento sobre o fato em si, você colocou muito bem, acaba ali. Dizer que ali, ele não, já passados muitos anos, para um julgamento de segunda instância, já se passou do fato consumado muitos anos, não ser o suficiente para essa pessoa cumprir a pena dela perante a sociedade, perante o crime que ela cometeu, perante a família. Lá no Supremo se ela for absolvida no Supremo, faz parte na cadeia. O sistema judiciário tem que estar competente para fazer isso. Nós não podemos pegar a exceção e gerar a regra. Agora, 25%. O que me preocupa é por que antes não se debateu esse assunto de cobrar do Poder Judiciário. Agora estão cobrando, tudo é culpa do Poder Judiciário. Daqui a pouco nós estamos votando agora, a culpa é do Poder Judiciário, a culpa é do Ministério Público, a Polícia Federal comete excesso. Agora o povo não acha desse jeito na rua. O povo aplaude a Polícia Federal, aplaude o juiz Sérgio Moro. Eles dizem que são fascistas. O povo aplaude na rua. É essa a diferença minha e dele. Eu aplaudo o Sérgio Moro, o Ministério Público e a Polícia Federal, e o PT é contra tudo isso porque está cortando na própria carne. O povo aplaudiu Hitler e Mussolini. Né? Que eram de esquerda. Se você achar que eles eram de direita, nasceram no regime comunista da União Soviética. Não sabia dessa, não. Deputados, os recursos ao Supremo Tribunal Federal são muito caros, né? Para entrar com recurso já é muito caro. Quem não tem a justiça gratuita, e eu nem sei se isso é possível no STF, quer dizer, essa medida, na verdade, ela não acaba com uma desigualdade que existe entre o preso rico e o preso pobre? Não que essa seja uma medida para fazer que isso se faça justiça desse jeito, mas o senhor não acha que isso... Muita gente tem falado que democratiza o acesso à justiça. Olha só, isso que eu estou dizendo a você, bom, vamos desrespeitar a Constituição para gerar igualdade entre ricos e pobres. A gente não pode raciocinar dessa forma, né? Se está escrito na Constituição, né, não só na Constituição, o artigo 283 do Código Penal é peremptório também nesse sentido, só depois de transitar em julgado. O que é transitado em julgado? Quando não couber mais recurso, acabou. Essa é a definição do trânsito em julgado. Então, só pode executar a condenação, só pode executar o que foi decidido com o trânsito em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso. É o que está escrito na Constituição. Então, o que se procura fazer? A Constituição estabelece direitos e garantias fundamentais. E na legislação infraconstitucional, nós tentamos solapar, nós não, né? Quem pensa dessa forma, tentam solapar o que está dito na Constituição
com base nesse senso comum que, sinceramente, quem é parlamentar ou quem é juiz deveria estar destituído dele, né? Nós não podemos interpretar a Constituição com base em senso comum. É o senso comum que levou Hitler, que levou o Holocausto, né? Era o senso comum de que os judeus eram uma praga para a humanidade, que gerou o Holocausto. É o senso comum, esse mesmo senso comum. Mas exatamente esse mesmo senso comum está né? nessas filas na Venezuela, em Cuba, os países destruídos apoiados por esse teu governo. Não, só uma pessoa de cada vez, deputado. Se nós vamos falar de corrupção aqui, rapaz... Não, deputado, só uma pessoa de cada vez, por favor, senão ninguém entende o que a gente está falando. Já que isso foi mencionado aqui, eu quero dizer o seguinte, né? Se estudar aqui os debates na Constituinte, nós vamos ver que a bancada do PT foi quem desenhou esse Ministério Público que nós temos hoje, a Polícia Federal que se tem hoje, quem prestigiou as indicações, né? Vê se Fernando Henrique nomeava aquele que era mais votado, nomeou o engavetador-geral da República na época como procurador-geral. Então aqui, né, ninguém pode dizer que o PT não prestigiou o Ministério Público, não prestigiou a Polícia Federal, aparelhou, vai ver o que era a Polícia Federal na época de Fernando Henrique Cardoso. Então ninguém vai dar aula aqui para a gente de corrupção ou de honestidade, não. Que, aliás, aqui nesta casa, você vai ver muitos que sobem a tribuna lá para falar de corrupção, vai ver quantos processos tem nas costas, exatamente pela prática de corrupção. Então aqui ninguém dá lição para a gente de corrupção, não. Concordo com o Vadir, tá? Ninguém dá lição para a gente. E eu não coloco ele no mesmo patamar. Certo. Digo e concordo com ele que tem vários que falam de corrupção e tem uma ficha suja, ele não tem e eu também não tenho. Mas vou dizer uma coisa que eu acho do partido dele. É um partido que está impregnado de corrupção. Deputado, agora espera, agora é minha vez de falar. Veja, eu acho que ficar falando de nazismo, de comunismo e esquecer que o povo está assistindo a roubalheira escancarada, assaltar a Petrobras. A Petrobras está falida. Ação que valia 40, 50 reais. Quem inaugurou a roubalheira na Petrobras foi o senhor Fernando Henrique Cardoso. Agora, prendam o Fernando Henrique, prendam o Lula, prendam todo mundo. O povo está assistindo, está cansado de ver debate político, filigrama jurídica e nenhum resultado. Então, eu acho que, como um ex-presidente da OAB, tinha que ser o primeiro a levantar a bandeira de dizer vamos limpar o país da corrupção. Que seja uma bandeira, então, vamos fazer com julgamento de segunda instância. Mas vamos eu não limpar vejo isso o país acontecer. Da corrupção, respeitando a Constituição. Que seja para todos. Não é rasgando a Constituição. A lei tem que ser para todos. Não é desrespeitando e pela primeira vez a gente vê o Supremo Tribunal Federal entrando de uma maneira muito firme, apoiando um pedido que veio de procuradores, de delegados, de profissionais do direito do Brasil todo cansados de ver impunidade. Eu acho que o caso simbólico são esses que têm acontecido. O ex-senador Luiz Estevão indo para a cadeia, é um homicida que matou o próprio pai, que estava há 11 anos aguardando decisões de tribunais superiores, usando as filigramas de recurso. Eu acho que é isso que a população quer, ela quer resultado. Ela cansou de ver tudo acabar em impunidade. Então, o debate é importante, essa é uma casa de debate, a gente sabe que isso está acima das coisas, porque nós vamos chegar lá e vamos ter que votar projetos que falem sobre esse debate daqui a pouco, mas é importante ser assim. A gente não é Maria vai com as outras, cada um tem a sua posição e a sua posição firme e defendemos com muita dignidade essa posição. Bom, e vocês, deputado, o senhor quer responder só rapidamente, que a gente está encerrando? Eu só acho isso, nada justifica desrespeitar a Constituição, desrespeitar a lei, desrespeitar direitos e garantias fundamentais. Nada. Não há nenhum bem jurídico acima dos direitos e garantias fundamentais, do respeito à Constituição. Bom, então você pode continuar acompanhando esse debate aqui na nossa página câmara.leg.br, tanto na rádio, na TV, na agência Câmara. Obrigada pela audiência e até a próxima.